Bom, vamos então falar da matéria da semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Liga Bauruense de Esportes foi fundada em 1931. Apesar do nome, ela cuidava exclusivamente do futebol amador da cidade. Na década de 1940, Roberto Gomes Pedrosa, então presidente da Federação Paulista de Futebol, cria a segunda divisão profissional e a Lei do Acesso e Descenso. Isso obrigou as equipes do interior a se profissionalizar, caso quisessem disputar as competições estaduais contra os times mais tradicionais do estado. Em Bauru, duas deixaram o amadorismo, o Bauru Atlético Clube e o Noroeste. Luciano Dias Pires foi convidado pelos principais presidentes de futebol amador da cidade nos anos 60 para ser presidente da Liga. Entre 1965 e 1968, o cronista esportivo fez as mudanças necessárias para manter o futebol amador vivo na cidade. Eu peguei uma entidade que estava viciada, tinha muitos problemas, né? Mas tinha muitas ideias a respeito de melhorar a situação da Liga em termos das competições futuras. Era uma eleição difícil, eleito com uma grande margem de votos, e comecei a mudar toda a liga, ver problema de árbitro, modificação total, inclusive mudando o estatuto. O estatuto era arcaico, o estatuto era de quando foi fundada a liga. Criamos a lei do acesso e do descenso naquela oportunidade e foi um campeonato muito bem disputado. Luciano também comenta que os problemas com a segurança quase comprometeram as mudanças para as melhoras do espetáculo. Na primeira reunião que nós fizemos naquela oportunidade, encaminhamos um ofício às autoridades policiais, dizendo que o campeonato ia ser iniciado no próximo domingo, mandando uma relação dos jogos, quais os campos que seriam realizados as partidas, e pedindo policiamento, como sempre acontecia todos os anos anteriores. E foi uma surpresa minha que naquela oportunidade eu recebi uma resposta das autoridades policiais, um ofício, dizendo que não mais enviariam policiamento para os campos varzianos, porque faltava segurança para a polícia. Quer dizer, ela que tinha que dar segurança, alegando a falta de segurança. O futebol amador de Bauru não é só uma curiosidade da cidade. O jornalista Rafael Antônio, da Rádio Auriverde, conta os outros aspectos relevantes da categoria. Movimenta a economia da cidade através da economia informal. Muitas pessoas acabam vendendo o seu pastelzinho, o seu espetinho, a sua cervejinha na porta do estádio, né? Isso é uma coisa que acaba sendo fonte de renda para muitas pessoas. Além do pessoal da economia informal, você tem os profissionais que também trabalham na área de fisioterapia, na área de educação física, também acabam tendo uma colaboração no futebol amador. Essa é a importância econômica. Se você analisar a importância social, primeiro, o amador ele é democrático, ele possibilita que as pessoas das mais diversas classes sociais acabem se confraternizando, acabam estando no mesmo local, no mesmo ambiente, até porque não existe a cobrança do ingresso no futebol amador. E ele tem a sua importância cultural porque está no sangue do bauruense, né? O radialista João Flávio fala em mais um ponto importante do futebol amador. Outro ponto importante é essa proximidade. Como geralmente as pessoas já têm um clube no futebol profissional, são os clubes grandes da capital, o Noroeste passou a ser um clube da cidade, um clube de todos, né? Aquela coisa, é de todos e não é de ninguém. Lá eu sinto que eles têm mais controle, mais proximidade, interferem mais, a opinião é mais ouvida. Então eles terminam se envolvendo, obviamente, mais e indo mais ao estádio, frequentando a sede. As sedes promovem geralmente ações beneficentes, ajudam a comunidade local. Então é interessante essa interação de fato com as pessoas do bairro no espaço público e no estádio. Esse papel que o futebol tem social ali nos bairros realmente é muito forte. Atualmente existem duas ligas de futebol amador na cidade: a Liga Bauruense de Futebol Amador e a Liga Semel, da Secretaria de Esportes e Lazer. As duas são independentes, quem disputa a Copa Semel não joga a Liga Bauruense. Cada vez mais o futebol amador tem garantido estabilidade financeira. Desta forma, jogadores têm preferido migrar para o amadorismo a permanecer em times pequenos no profissional. O jornalista da Rádio Auriverde, Rafael Antônio, conta um motivo. Que hoje o amador, existem duas situações. Existem esses jovens que têm no futebol amador a vitrine para tentar chegar ao profissional, mas tem também o processo inverso, que hoje é muito maior, que é o cara que busca no futebol amador exatamente a sua sustentabilidade que ele não obtém no futebol profissional. Porque ele já está numa idade em que ele já tem família, ele tem filho para criar,
Ele prefere jogar no amador, que ele sabe que ele vai atuar 8, 9 meses no ano. Normalmente o time de futebol amador garante para ele uma profissão durante a semana. Quando não, paga o cachê dele no domingo. E cachê de jogador de futebol amador hoje, ele tá maior do que o que ganha o jogador de futebol por mês. Então hoje o amador, ele dá muito mais estabilidade de emprego do que o futebol profissional. João Flávio, radialista da Rádio Unesp FM, fala da constante troca de jogadores no futebol amador. Eles migram bastante de time. Um atacante que se destaca numa temporada vai para outra, obviamente, para ganhar mais, né? Eles ganham por jogo. Então é bem interessante assim, essa migração, embora a base se mantenha. Um ou outro que ganha mais um pouco do elenco, que pode viver, se dá o luxo de viver só disso. Mas alguns clubes, agremiações, né, eles pagam academia, por exemplo, eles dão uma assistência médico-hospitalar, caso haja uma ocorrência, uma fratura, enfim, algo mais grave. Então acho que, embora seja amador, já existe um certo nível de profissionalização ali. Porque eles sabem que se não tiver o cuidado, a equipe adversária vai ter, e daí o jogador termina indo para lá e... O crescimento e organização das ligas deixaram o futebol amador em um nível quase semi-profissional. Apesar disso, as equipes de Bauru não parecem interessadas em se profissionalizar. O grande motivo para isso é a taxa de R$800 mil cobrada pela Federação Paulista para a filiação. Rafael Antônio conta o que vem sendo feito para mudar essa situação. Eu não acredito, por mais que seja apaixonado o dirigente do futebol amador, ele não vai profissionalizar uma dessas equipes para fazer concorrência ao Noroeste. O que está acontecendo em Bauru, o Talentos 10, que é uma escolinha de futebol que disputa a Copa Big Boys, essas competições de base, o Talento 10 vai montar uma equipe de futebol profissional em Bauru. Só que ele nem vai montar uma equipe de futebol profissional na Federação Paulista. Ele vai se filiar a uma nova liga que está sendo criada, a Liga Paulista de Futebol, que na verdade é uma liga que está sendo criada para bater de frente com a federação. Os meios de comunicação têm papel importante na preservação da tradição e paixão gerada pelo futebol amador. Contudo, grandes veículos da cidade fazem uma cobertura superficial das competições na maioria das vezes. O repórter Rafael Antônio conta as causas dessa situação. Existem alguns veículos de comunicação que dão, sim, a devida importância ao futebol amador. Talvez alguma emissora ou outra, ela não prioriza, ela não tem como característica dar uma cobertura um pouco mais abrangente. Até porque demanda tempo, demanda equipe, mas eu não concordo muito com essa visão que o amador não tem espaço na mídia. Acho que ele tem. Talvez não tenha mais por uma questão de escolha de quem comanda os veículos de comunicação. O Noroeste viveu a pior situação da sua história em 2015. A equipe disputou a Série B do Campeonato Paulista, equivalente à 4ª divisão. Mesmo assim, o Noroeste se manteve como destaque da mídia. Rafael conta o motivo. O Noroeste tá para a mídia em Bauru, como está a seleção brasileira para o país. E o futebol amador seria a cobertura das equipes grandes, seria uma cobertura mais localizada. É óbvio, o interesse, a demanda do Noroeste tem um alcance não só local, mas como regional e até estadual, nacional. É diferente. E outra, você está cobrindo uma instituição que ela cai no agrado de todo mundo, que é o Esporte Clube Noroeste. É diferente do amador, que você tem 40, 60 equipes, você vai fazer uma abrangência do campeonato, você vai dar ênfase para aqueles que chegarem nas finais. O interesse do Noroeste, ele é muito mais uniforme do que o interesse por essa ou por aquela equipe do futebol amador. Por isso que o Noroeste tem mais cobertura. O Noroeste, ele consegue aglutinar todas as torcidas do futebol amador, aqueles que gostam de futebol. Rafael pontua o que precisa melhorar na liga para que ela continue crescendo e mantenha sua força aos olhos da população de Bauru. Ainda precisa haver um amadurecimento dos dirigentes. Se a gente está falando num campeonato onde há qualidade técnica, onde o jogador está optando em deixar o futebol profissional para jogar no futebol amador, a mentalidade do dirigente também precisa evoluir. O dirigente não pode chegar no domingo e ficar ameaçando o árbitro, agredindo o árbitro. Isso não pode acontecer. Nós tivemos esse ano sérios problemas na Copa Semel, onde 2 equipes acabaram sendo eliminadas da competição por conta de agressão a árbitro. Então, isso precisa evoluir. O radialista da Rádio Unesp FM, João Flávio, completa com outro aspecto. Agora, a qualidade do gramado, obviamente, sabe que isso é uma constante, até faz parte do espetáculo, mas poderia ter mais qualidade.
São muitos jogos que ocorrem durante a semana, então realmente não tem aquele tempo para o gramado descansar. É um gramado muito duro, você percebe que a bola pinga o tempo todo e os jogadores assim não aliviam, né? São bem ríspidos, com aquela bola pulando. Assim, o que eu fico imaginando é que deva ser muito difícil jogar ali. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos. Agradecendo ao jornalista e cronista esportivo Luciano Dias Pires, ao jornalista da Rádio Auriverde, né, o Rafael Antônio, e também ao radialista, professor de radialismo da Unip, o João Flávio Lima, que aliás é nosso companheiro aqui de Rádio Unesp, grande João Flávio Lima. E vamos aos comentários, né, a respeito desse tema, futebol amador. Está conosco aqui o Isaac Toledo e também o Fernando Martins, que até outro dia era nosso companheiro aqui no Observatório, agora jornalista formado, já trabalhando e acompanhando, principalmente nos últimos tempos, o futebol amador de Bauru. Queria começar justamente com você, Fernando, que tem acompanhado de perto aí o amador na cidade. Como é que você tem enxergado a evolução do nosso futebol e também como você vê essa cobertura, a mídia bauruense, ela dá ênfase mesmo pro amador, falta um pouco ainda? Um abraço para você, bem-vindo de volta. Um abraço a todos os ouvintes aí, aos participantes aqui do programa. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar, né, o tamanho do futebol amador aqui na cidade de Bauru, né, que muitas pessoas não sabem o tamanho que essa modalidade representa aqui na nossa cidade, né. Hoje são 52 times, ano passado eram 56 times, e eu gosto sempre de fazer uma conta rápida, bem simples, que se você pegar mais ou menos cada time e fazer vezes 100 pessoas envolvidas, que é um número baixo até, cada time com quase 20 jogadores e mais comissão técnica e mais torcedores, colocar 100 pessoas por cada time dá mais de 5 mil pessoas por final de semana que você movimenta. Então, por mês aí, fácil, 20 mil pessoas estão rodando a cidade atrás de seus times. E como os estádios eles são espalhados pela cidade, então as pessoas acabam cruzando a cidade, conhecendo a cidade através do futebol amador, né? Não só os torcedores como jogadores. Então o cara às vezes ele mora no Gaiso, mas ele joga no time do Ouro Verde, do Jardim Petrópolis, e vai jogar no Meridota no final de semana. Então o cara fica cruzando a cidade o tempo todo, isso movimenta a cidade, movimenta o comércio, faz a cidade respirar e viver, principalmente de domingo, né? Que domingo, até uma das coisas que eu sempre perguntava no documentário que eu fiz sobre o futebol amador era se acabasse o amador, o que as pessoas fariam de domingo, né? A gente não faz nada, não tem opção de lazer aqui no final de semana. Se não tiver o futebol amador de manhã, a única coisa que tem para fazer é ir na feira. Então, o futebol amador ele é muito importante para a cidade, ele movimenta muitas pessoas, e por isso que eu acho que a crítica tem que ser feita assim, na cobertura que se faz do futebol amador. Hoje a gente tem a Rádio Auriverde e a 87 que cobrem bem de perto o amador todo fim de semana e merecem parabéns porque eles vão no sufoco ali com muito esforço para cobrir o amador. Muitas vezes eles vão no estádio e não tem nem energia elétrica, tem que puxar de algum bar ou de alguma casa vizinha, uma extensão. É uma dificuldade, eu fiz enorme. Por uns 4 anos o futebol amador, inclusive comecei, né, como repórter de futebol amador, com o Tony de Paula, com o Luiz Antônio, e é difícil porque não existe uma estrutura, né, montada. Então a gente tem que adaptar a cada semana, se reinventar, e aí você faz um jogo no Horácio Alves Cunha, por exemplo, lá no Bela Vista, e deixa todo o equipamento mais ou menos já pronto ali para a próxima vez, né? Daqui um mês você volta, porque você vai trocando, cada fim de semana você vai para um estádio, vai tentar cobrir outro time, de repente, e aí quando você volta, já levaram fio, já mexeram em tudo, então é muito complicado mesmo para fazer esse trabalho, e hoje, como você disse, né, Fernando, a Auriverde 87 que fazem essa cobertura, estão de parabéns mesmo. Então, com muita dificuldade mesmo que eles fazem, e não tem jeito, não tem estrutura para eles, mas ainda antes de ter para a mídia, tem que ter para os torcedores, para os jogadores, e que também não tem, né? Então hoje falta muita estrutura mesmo. Tem vezes que você vai no estádio e não tem uma água na torneira saindo, né? Então a dificuldade é grande para os jornalistas, mas muito maior para quem está lá todos os dias ali batalhando para fazer isso acontecer, né? O ano inteiro, não só durante alguns meses, como vem acontecendo com o Noroeste, que joga só num período do ano, né? O futebol amador bauruense, com 52 times, movimentando 20 mil pessoas por mês em média, com facilidade, é o ano inteiro, não é só 3, 4, 5 meses, como o Noroeste vem jogando nos últimos anos, né? Não, nesses números que você levantou, aí, Fernando, achei, fazendo um cálculo rápido também, são 50 times, 20 atletas, são 1.000 atletas. Não é? É bastante gente. Aí
até não só pela ocupação do tempo, né, ocupação do espaço de domingo de manhã, mas também pela questão da saúde, né, do lazer, do divertimento. Acho que são jovens aí, adultos que têm uma prática esportiva e que isso é muito saudável. Exatamente, isso sem contar os 20 times do Master, que tem a Copa Master, e a Copa Golden Boys, que envolve dezenas de times infantis aí de todas as idades e que movimenta muito mais gente, né? Muito mais atletas, muito mais pessoas praticando atividade física na cidade. São torneios, são competições que muitas vezes até algumas pessoas ouvem falar, mas não sabem como funciona, né? De fato, não pararam para acompanhar. Eu tenho certeza, eu mesmo antes de acompanhar profissionalmente futebol amador, sabia que existia, mas não tinha esse contato direto. Hoje em dia, nos últimos 2 anos, podemos colocar assim, até por questão de plantão nas rádios que eu trabalho atualmente, então eu não consigo montar uma logística para acompanhar, mas é muito interessante, é muito bacana. Eu em Bauru, de fato, eu acho que eu nunca assisti um jogo do Amador, mas quando eu era criança, adolescente e morava em Mineiros do Tietê, eu sempre ia aos jogos, e geralmente era nos domingos à tarde, né? Então tinham 2 times na cidade, o Mineiros Esporte Clube, o popular MEC, e o Clube Atlético Mineirense, que era o mais antigo. Então eram 2 clubes ali que participavam do Amador. E assim, era um movimento que era regional, né? Como a cidade era pequena e as cidades não comportavam um campeonato, então tinha jogos em 2 Córregos, em Itapuí, em Bariri, Barra Bonita. Então movimentava a região também ali, e o fluxo de pessoas também interessante, ou seja, as pessoas iam assistir esses jogos nas cidades vizinhas, isso era muito interessante também. Exato, e aqui em Bauru ainda, como tem muitos times, então essa movimentação ela é muito intensa, né? A gente, quando o Unidos do Bauru 16 ganhou o campeonato da Liga Bauruense ano passado, a gente cobriu a participação deles no Campeonato Estadual de Futebol Amador também, né? E a gente ia para algumas cidades vizinhas ali com Mato Grosso do Sul, mais ou menos assim. A gente fez 3 viagens com eles, e onde a gente ia tinha um time só nas cidades que a gente ia. O pessoal falava, caramba, tudo isso de gente vem para acompanhar o time aqui, imagina como que é lá em Bauru. Eu falei, não, mas lá em Bauru é mais ou menos parecido, porque quem tá aqui vai lá também, só que a gente tem outros 50 times, não tem só um. Daí os caras, caramba, que a gente não consegue acompanhar um time, como é que tem 50 vezes tudo isso lá? E isso que eu falei, esse número aí, movimentar 100 pessoas por time, tem jogo que você vai e tem 50 pessoas mesmo, jogo de segunda divisão menor, mas eu já fui em vários jogos maiores assim, que tinha mais de 1000 pessoas, muito mais gente do que em jogos do Noroeste que eu já fui, ou jogos do Bauru Basquete. Sim. Então, com certeza, é o esporte da cidade, é o futebol amador, ele só não é reconhecido por isso. Então, por isso que às vezes eu cobro mais, por exemplo, no Jornal da Cidade, principal jornal do município, é uma notinha ou outra, os resultados ali de segunda-feira, mas ele não aprofunda, não faz um texto sobre, no máximo acompanha a final só. TV, nada, nunca aparece, só aparece no jornal da cidade, né, e nas televisões quando acontece uma tragédia, quando tem alguma confusão. Quando acontece alguma confusão, ou quando acontece algo pitoresco. Então, isso que é o que eu gosto de criticar, né? Porque só exploram o amador quando ele traz algo negativo, algo curioso que foge do futebol. Mas a modalidade em si respira, é muito grande, tem muito a oferecer, tem muitas pessoas que gostariam de acompanhar, mas não tem local nenhum. Como é feito a organização dos eventos, né? Como que vocês se organizam? Quem financia isso? Quem patrocina? Como que é feita essa organização? Os times, eles costumam ter vários patrocinadores. Todo ano muda o uniforme, né? Porque tem que atualizar os patrocinadores, e todo time tem 4, 5, 6 até. Muitas marcas de patrocínios, né? Que daí, às vezes, é um cara de um bar que dá 50, 100 reais, aí eles vendem... Geralmente eles têm uma sede, aí eles costumam fazer rifas de camisa, vendem frango assado, fazem eventos comunitários, né? Eles vão se reinventando e faz girar aquilo de uma maneira. Eu moro no Jardim Europa e tem um bar na esquina abaixo da minha casa, ali era a sede de um dos clubes desses times que participavam, né? Eu acho que até interessando a sede, as pessoas se encontram lá, ele vende mais cerveja, mais salgadinho e tal, tem uma logística, né? Mais uma vaquinha ali para arrecadar. É um interesse muito lógico. Rifa, né? E muito se fala também do interesse de grupos políticos, né? Muitos políticos que acabam apoiando aí alguns times em troca. Como o Fernando disse, né? São mais de 50 times, então a gente encontra de tudo, né? Tem político ajudando, a comunidade mesmo, o pessoal do bairro. Tem time que às vezes perde um pouco de identificação com o próprio bairro, né? E depois volta no ano seguinte. Que traz os jogadores de fora muitas vezes, né? Então tem tudo isso. Tem times que, por exemplo, tem 10 diretores, daí um é marceneiro, outro é pintor, o outro não sei,
atividades diversas assim, e daí faz troca de favores para os jogadores. Às vezes você não tem um dinheiro para pagar o jogador, mas o jogador, por exemplo, bateu o carro no mês passado, precisa arrumar, tem um diretor que é mecânico. Ele acaba indo lá e consertando o carro do jogador. A famosa permuta. Então vai movimentando muito, assim, tem time, por exemplo, que tem uma Kombi e tudo que o bairro precisa, essa Kombi ajuda. Vai lá, tem um vizinho que está precisando trazer um fogão de um lugar, eles vai lá e fornece, e isso vai movimentando, fortalecendo o vínculo de amizade, né? É uma coisa muito interna dos bairros mesmo, assim, tem uma ligação muito forte. É uma rede de sociabilidade, né? Isso é bem interessante. No domingo, tem dia que começa às 8 da manhã e termina às 4, 5, 6 da tarde, né? Porque eles começam tomam o café da manhã antes do jogo, depois joga, depois volta, almoça, aí a família dos jogadores almoçam na sede, se ganhou, acaba bebendo uma cervejinha e vai até tarde. Então é o lazer mesmo das periferias de Bauru, principalmente, que é onde os times estão concentrados, que acontece todo domingo com força, assim, o ano inteiro. Colocar na roda também para falar um pouquinho a respeito do futebol amador, o Isaac Toledo, né, que produziu conteúdo aí ao lado da Jéssica e pode falar um pouquinho mais também das impressões que tem do futebol amador de Bauru. Lembrando que desses 50 e tantos times, né, que o Fernando até citou, a gente tem algumas divisões, né? Tem, por exemplo, a Copa Semel, que já terminou, que o Oriente conquistou o título esse ano. A gente vai viver amanhã o segundo jogo da decisão da Liga Bauruense. Então amanhã às 10h30, por volta das 10h30 da manhã, lá no estádio Alfredo de Castilho, a bola vai rolar para Nacional e Independência. O Nacional venceu o primeiro jogo por 2-1. Então existem essas divisões, mas queria que você falasse um pouquinho, Isaac. O que você observou também produzindo esse conteúdo? Então, Guilherme, foi bem bacana, porque quando sugeriram que eu e a Jéssica fizéssemos o conteúdo, eu fiquei meio receoso, porque eu nunca tinha acompanhado nada do futebol amador aqui de Bauru. Estou há 2 anos aqui já fazendo a Unesp e nunca tinha me interessado nem procurado. Então serviu também para conhecer mesmo essa realidade. E fui fazendo as pesquisas, achei na TV Unesp o programa deles, Tradições do Interior, um documentário falando sobre o futebol amador, pontuando todos esses aspectos que o Fernando falou, né, da sociabilidade, dessa integração da comunidade com as equipes. E foi bem bacana que me interessei, né? Fiquei bem interessado e depois fiquei pensando, sou de São Paulo, né? Será que em São Paulo tem isso? Porque eu também... Com força. É muito forte em São Paulo. Então, acho que o amador de Bauru no estado só perde para o São Paulo, aliás. Então, sempre tive aquela coisa, né? A família inteira de São Paulino, sempre São Paulo, sempre no futebol profissional. Nunca pensei no futebol amador, se existia mesmo algumas competições. E bem bacana, em todas as conversas que eu fiz aí nas entrevistas, o pessoal sempre destacando tradição, amor, a importância. Todo mundo tem um carinho mesmo por esse esporte, né? Apesar de ter esse rompimento, né? Que tem a Semel de um lado e a Liga Bauruense de outro, e eles meio que não se bicam, não querem ter contato com o outro. Isso não impede que as equipes a torcida acompanhe e eles tenham competições legais e boas durante todo esse tempo. E acho que o mais interessante agora, também sempre de olho, né? Não sei, a gente faz a matéria, começa a prestar mais atenção. Outro dia estava no ponto de ônibus, esperando para ir para casa, daí tinha um senhor com uma camisa organizada de uma das equipes. Daí eu falei, nossa, ele poderia estar usando a camisa de qualquer time, ou próprio do Noroeste, ou sei lá, de algum dos grandes aqui de São Paulo, tá usando a torcida organizada de um time de futebol amador. Depois que eu fiz o documentário e passei a conhecer todos os times praticamente, ter um maior conhecimento de futebol amador, eu passei a reparar bastante nisso, de como as pessoas usam mesmo os uniformes, muito mais do que o do Noroeste e às vezes até mais do que clubes paulistas da região, né? Principalmente em grandes eventos, assim, você pode ver quando tem um grande show, por exemplo, no Vitória Régia, sempre passa ali um grupinho com 5, 6 pessoas uniformizadas completamente, com a calça, camisa, blusa, por exemplo, de um Geisel, de um Unidos do Bauru 16, de um comercial, um parquinho, de um nacional. Tantas equipes tradicionais. E tantas equipes, né? E a tradição que você falou, só nessa final que vai ter amanhã, um time é o mais antigo de Bauru, que é o Nacional, é o time mais antigo da cidade de forma ininterrupta, né? O mais antigo é o São Francisco, que ainda está em atividade, mas ele parou em alguns anos e voltou, Sim. né? Agora o Nacional ele já está há mais de 60 anos em atividade. Nacional da Vila Cardia. Isso. E o Independência. O Independência é mais de 50 também, 52, 53 anos. E então é mais de 100 anos de história só nessas duas equipes, né? Então pode esperar aí que domingão aí, pelo menos 1.000 pessoas tem fácil no Noroeste. Uma prova da força do amador
A gente vai lembrar até que algumas semanas atrás, um mês e tanto atrás, o Noroeste decidiu uma vaga, né, um acesso para a Série A3. E aí cancelaram a rodada do Amador. Chegaram a um acordo aí, adiaram a rodada, e o Noroeste estava levando aí 500, 600, 1.000 torcedores no máximo por jogo. É claro que, evidentemente, pelo apelo do jogo, né, o público seria um pouco maior, mas deu quase 9 mil pessoas, né, 8 mil pessoas no total. Mostra que muita gente E a gente viu, né, a gente que se conhece ali do Amador, eu tenho várias amizades até hoje, muita gente do Amador estava por lá. Então mostra a força. Peraí, cancelaram a rodada, vamos lá assistir o Noroeste, vamos dar uma força. Então mais de 8 mil pessoas que prestigiaram o Norusca voltando à Série A3 do Campeonato Paulista. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporte.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques, também do nosso convidado Fernando Martins. Equipe de reportagem com Isaac Toledo, Jéssica Dourado, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.